pessoal, ótima noite para vocês que estão aqui. Hoje estamos aqui com o Marcos Moraes, nosso convidado aqui do canal Perfurador de Sucesso. E vamos dar mais alguns minutinhos aqui para entrar mais algumas pessoas. E vai colocando aí de onde você é, qual é o seu nome. Bom, gente, vou fazer uma apresentação aqui. Quem é o Emerson de Campos. Sou do canal Perfurador de Sucesso, né? Esse canal já tem 2 anos já. E esse canal do Perfurador de Sucesso, ele foi concebido justamente para falar sobre recursos hídricos, sobre poços artesianos. E agora está tomando uma proporção muito bacana, porque a gente tem conhecido assim, várias pessoas, como o Marcos aqui, né? Como a Giovanni lá da Cidra Sul, que está apoiando nosso projeto, aonde a gente está trazendo aqui alguns conteúdos para que você que está aí, né, nesse momento, está todo mundo em casa, né, e a gente pode, com isso, potencializar o nosso conhecimento. E eu achei uma grande oportunidade, Marcos, quando eu vi a sua apresentação, até vi ela 2 vezes, a sua apresentação, e achei muito bacana, porque você pode hoje se antecipar com soluções que já deram certo lá fora, né? Eu já tinha visto esse equipamento já de bombeamento, isso que o Marcos vai falar hoje aqui, sobre a otimização de custos de bombeamento, né? Então a gente tem que ter a tecnologia a nosso favor para que a gente leve ao nosso cliente uma experiência positiva, para que você leve soluções, né? E não só ficar naquele arroz com feijão, que é levar o tubo galvanizado, um tubo, às vezes, que não atende a expectativa do cliente. E hoje vocês vão ver aqui, né, com a apresentação do Marcos, por sinal, muito boa a apresentação dele. Eu falo que é técnica, né, mas às vezes você precisa do técnico, da informação, para você se embasar, para você ter o conhecimento, para chegar lá no seu cliente, né, no usuário final, e ele entender o valor daquele produto, entender Sim. o quanto que vai agregar, né, no dia a dia. E também economia, né, Marcos? Não, com certeza. O Emerson comentou que vai ser técnica, mas a gente vai também de uma forma bem pausada, não é nada muito complexo, né? A gente vai tentar comprovar, né, o que a gente está falando, não simplesmente mostrando, mas através de alguns números para poder mostrar a característica do produto, né? Então a gente não vai só falar do que é feito, mas sim as vantagens dele e como a gente consegue ter um ganho de custo no bombeamento, né? E é um ganho bem significativo. Então, o que a gente vai abordar aí hoje, acredito que vai ser por volta de 1 hora, 1h30. É muito importante também a participação de vocês, até para que isso seja bem dinâmico. Acho que a dúvida de vocês no campo, a dúvida de vocês a dúvida que vocês têm no dia a dia é o que vai dar valor, é o que vocês vão levar também de conhecimento. Então, por favor, participem, que eu acho que vai ser bem proveitoso para todo mundo. E fica um negócio mais dinâmico também. Então, tá todo mundo convidado aí também a fazer pergunta, porque sempre agrega bastante. Então vamos lá. Podemos começar, Danton? Sim. Tá todo mundo online. Pode fazer umas perguntas, gente. À medida que for, a gente vai respondendo aqui, à medida que vai fazendo a apresentação, a gente dá uma pausinha e vai respondendo já no mesmo momento. Isso. O áudio tá bom, Danton? Tá um pouco baixo, mas agora que vocês chegarem mais próximo, tá melhor. Tá melhor? Então tá. Pessoal, se vocês não estiverem ouvindo também, eu acho que deve ter algum chat do lado, alguma coisa, vão perguntando, fiquem à vontade. Bom, pessoal, o tema de hoje antes eu gostaria também de agradecer o Emerson, Perfurador de Sucesso, pelo convite também, da gente poder demonstrar um pouco essa solução que a gente trabalha, né?
Acho que ele faz um trabalho bem legal, bem interessante de divulgar, ele levar conhecimento mesmo para a gente estar fazendo aí o melhor a cada dia, né? Então, acho que é um trabalho muito interessante que ele faz e tudo está disponível na internet, então você também pode acessar a qualquer momento. Então, acho que é uma ferramenta fantástica para a gente estar sempre se aprimorando. Então, novamente, obrigado pelo convite, Emerson. Não, eu que agradeço, Márcio. Até a empresa House Solution, ela, né, para o bombeamento, onde o Marcos vai apresentar aqui hoje, e eu achei muito importante, tá? Ele citou aqui perfurador de sucesso, mas eu quero que vocês saibam, tá, que todos nós somos perfuradores de sucesso. Muito me incomoda, às vezes a gente é nivelado por baixo, né? Então, eu acredito o seguinte, acredito na união do setor, onde todos nós podemos nos unir e mostrar um trabalho de excelência, tá? Então, o motivo, o propósito do canal, o propósito do nosso canal é trazer soluções, tá? E soluções inteligentes, como essa aqui. O dia que eu vi a apresentação do Marcos, falei, Marcos, olha, podemos fazer uma parceria, eu quero que você leve isso lá no canal. Ele bate pronto, já se prontificou, marcar uma data, né? Então, eu que agradeço, Marcos. Vamos lá, então. Vamos lá. Bom, pessoal, o tema do seminário hoje é sobre otimização de custo no bombeamento de águas profundas. Então, a gente vai abordar um pouco aí onde a gente tem mais oportunidade de economizar dinheiro quando a gente está fazendo o bombeamento, né, de águas subterrâneas, águas submersas, águas profundas. Então vamos lá, até para vocês começarem a interagir um pouco mais com a gente aí, eu coloquei uma curiosidade aí no próximo slide e eu vou até perguntar para o Emerson aqui. Emerson, o que está acontecendo ali? Você sabe o que é isso? A gente vê ali que parece que é algo que está no mar. É um painel de comando? Parece, mas não é, mas parece um reservatório? Um casco de um navio. Ah, um casco de um navio. Casco de um navio. E o que é isso, Marcos? Então, pessoal, isso aí isso é um novo equipamento, né? Para que ele serve? A embarcação, quando ela está atracada no porto ou antes de atracar no porto, eles colocam esse robô magnético com rodas magnéticas para quê? Para fazer a limpeza do casco do navio. As incrustações. Isso, todo tipo de incrustação. E por que eles fazem isso? Quando o navio está em movimento, quando o navio está transportando carga, conforme ele vai andando no mar, conforme o tempo vai passando, ele vai gerando incrustação por alga, por uma série de matéria orgânica que vai o consumo de combustível da embarcação ele vai ser maior, em função do que? Da incrustação. Isso em função do coeficiente que a gente chama de coeficiente de arrasto. Então, quanto maior esse coeficiente de arrasto, maior vai ser a dificuldade de mover essa embarcação. Então foi desenvolvido esse robô para quê? Para fazer a limpeza, desse navio. E com isso, o que eles tiveram de ganho, né? Só com essa limpeza da superfície, da parede do navio, isso eu estou falando daqueles grandes cargueiros da Vale, que um até caiu ali no Nordeste agora. Então são aqueles grandes cargueiros, né? Então, não, volta, pode voltar. Isso. Então ele teve, utilizando essa tecnologia, uma redução aí no consumo de combustível de 12% de consumo anual. Ou seja, isso significa 4.000 toneladas de economia de combustível. E num ano, a gente está falando de quase $1 milhão. Só utilizando uma simples tecnologia, algo novo. A fonte, para quem quiser olhar um pouquinho mais, está ali embaixo, no theeconomist.com, né?
dentro do parte de Science, é uma matéria super nova de 2020, do mês passado, no fim do mês passado. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, aí vocês vão perguntar, poxa, Marcos, mas o que você está falando de navio? Não tem nada a ver com a nossa realidade. É a implementação de novas tecnologias e a gente vai ver que tem sim um pouco a ver com a nossa realidade. A gente está falando de incrustação, está falando um pouco de consumo de combustível, de como economizar. Então, é o que a gente vai começar a abordar agora. Até agora alguma dúvida, pessoal? Sei que a gente ainda não entrou no ponto, mas fiquem à vontade para perguntar. Ou seja, a gente usar a tecnologia a nosso favor, né, Marcos? Com certeza. Isso aí é algo super novo. Que nem o que a gente vai falar hoje já não é tão novo, mas está bem relacionado a esse tipo de problema que a gente enfrenta. Ali a gente viu, no caso do navio, um exemplo, né, de perda de produção, de perda onde a gente gasta mais energia, mais combustível. Agora a gente vai trazer para o nosso lado. Então, você olhando dentro da tubulação, o que a gente tem ali? Assim como o navio, a gente vai ter também o quê? Incrustação interna, ali no recalque, né, na saída já ali do cavalete, a gente já vai ver também incrustação. E tudo isso já é um sinal do quê? De perda de produção. Sinal que o seu sistema ele já não está trabalhando da forma mais eficiente. Então, a gente vê a bomba, né, toda já incrustada, a gente vê uma série de material, o filtro ali também já está meio danificado, mais entupimento por ferrobactéria, incrustou, a gente vai, isso aí já deve ser uma tubulação de 6, 5 polegadas já. Então, nisso, o que está acontecendo? A gente está perdendo eficiência no nosso bombeamento, a gente está tendo uma perda de produção. Bom, pessoal, então a métrica que a gente vai utilizar aí, a gente chama de LCC, que é o que? A abreviação de uma métrica em inglês, né, que é Life Cycle Cost. E esse LCC, o Life Cycle Cost, o que seria ela? Seria o quê? O custo inicial, ou seja, o custo inicial para a gente fazer a instalação do poço, mais o custo futuro. Então, o que seria aí o custo inicial, né? Então, seria o projeto, a parte de bomba, a tubulação, a instalação inicial. Com isso, a gente chega a um custo inicial, esses valores aí são valores referência, então, de $80 mil. Não se apega a esse valor, porque cada região nossa, ela vai ter uma característica, o diâmetro do poço. Então, esse é um valor referência, tá? Porque depois a gente vai chegar num dado muito mais importante. Pode pular mais uma? Isso. E o que seria o custo futuro? A gente estimou aí um custo de operação de 10 anos. Então, aí vai entrar o quê? O custo do contratista, de operação, manutenção, que vai gerar aí um custo futuro total em torno de $525 mil. Somando tudo, Danton, por favor, mais um, isso. O nosso valor, né, da métrica que a gente está utilizando do LCC, dentro de uma operação de 10 anos, seria o quê? De $605 mil. Mais um, isso. Mas agora a gente chegou no valor que eu queria. O valor que eu queria mostrar aqui, na verdade, seria o quê? A relação de custo futuro com, ou seja, o custo de operação em 10 anos sobre o custo inicial de instalação do poço. Quando a gente vai para a realidade nossa, a gente vê que esse custo ele vai de 15% a 25% do custo futuro, do custo de operação. Ou seja, o nosso custo futuro de operação do poço ele vai variar de 75% a 85% do nosso custo total. Se a gente olhar ali o custo futuro, o nosso custo de energia, que está ali em amarelo, ele representa a grande parcela do custo total.
Então é aí que a gente tem a maior espaço para o quê? Para ter economia de custo dentro do nosso bombeamento. Então tem que se planejar com adequar o equipamento certo. Bomba, cabo... Bom, exato. A gente não pode, quando a gente vai fazer a nossa instalação, a gente não pode olhar somente para a bomba, porque muitos fabricantes, eles vão falar, eu tenho a bomba de melhor eficiência energética. Não, você tem que olhar sempre o sistema como um todo. Olha a sua tubulação, olha a sua bomba, olha onde está o maior custo de operação, que seria no consumo de energia. Então nós estamos falando aqui de perda de carga, então, Marcos. De perda de carga, é o que a gente vai ver um pouco adiante. Aqui tem um projeto, até para deixar bem claro, assim, para ficar bem didático. Então a gente tem um projeto aqui real, né? Que a gente tinha uma necessidade de produção do que 1.250 metros cúbicos por dia. Então era para atender um determinado condomínio, então foi calculado essa demanda diária de produção de água. Então a gente teve o projeto, então a gente foi fazer o cálculo baseado nessa necessidade de produção. Então nossa necessidade de 1.250 metros cúbicos dia, então a gente chegou aos dados da aplicação, né? A gente tem aí com uma vazão de 70 metros cúbicos hora, trabalhando numa altura manométrica total aí de 160 metros, a gente chegaria num equipamento que, se trabalhasse 18 horas por dia, ele atenderia perfeitamente esse projeto. Mais um, por favor. Para essa bomba especificada, a gente ia ter uma produção diária de 1.260 metros cúbicos. Então atende bem a nossa necessidade de produção. Então, com esse dado de vazão, altura, a gente foi buscar uma bomba qualquer de diferentes fabricantes. Então vamos lá. O que a gente fez? A gente pegou a nossa vazão especificada, né? E de acordo com a nossa altura manométrica total, a gente foi buscar uma bomba de melhor eficiência. Ou seja, que seria aquela curva verde ali no gráfico, meio em formato de elipse, né? Então a gente tem a curva da bomba. Então na curva da bomba a gente pegou uma bomba com uma eficiência boa. Então a gente selecionou determinada bomba, chegamos a uma bomba de 70 HPs de determinado fabricante. Então beleza. A gente fez o nosso dimensionamento, escolhemos nossa bomba, a gente implementou o projeto, o cliente ficou super satisfeito, porém, depois de 5 meses em operação, o cliente voltou a ligar e falou, poxa, Marcos, o Emerson parou ali, estava trabalhando 18 horas por dia, agora o negócio não tá mais atendendo aquela demanda, o que aconteceu? Vamos ver. Perguntar aqui pro pessoal, alguém tem alguma ideia aí? Eu não sei se a interação também dá para ser tão rápida assim, mas... Tem um delayzinho. Tem? Mas então vamos lá, a gente vai falando, depois a gente abre um espaço para as perguntas. Se vocês tiverem pergunta também, a gente vai esclarecendo. Então, resumindo, a gente dimensionou, né, o nosso projeto para 1.250 e agora ela só está produzindo 1.100. Então a gente foi chamado para investigar. Diminuiu a vazão em 150 metros cúbicos por dia. Então, logo que a gente começou a tirar a linha de recalque, a gente já notou que a presença de ferro-bactéria na tubulação adutora. Então a gente falou, opa, já tem um grande indício aqui do que pode estar acontecendo, né? Só interromper, porque a Ana Paula Cesário disse que a diminuição da produtividade do aquífero, ela fez uma pergunta. Não, pode acontecer também, mas como ela era um poço novo, a gente dimensionou, fez o teste de vazão, não era para ele reduzir de forma tão rápida, né? Então a gente vai mostrar nesse caso específico o que aconteceu.
daí outra sugestão, furos na tubulação? Sim, mas também se você notar a tubulação, a parte externa dela, você vai ver que ela é nova. Então tem também da edutora como da adutora, e tudo era novo. Só a parte interna que estava com esse tipo de incrustação. Então, pessoal, aí a gente foi fazer o Douglas Matos está falando 1.250 litros por hora. 1.250 metros cúbicos dia. Então, o que aconteceu? A nossa vazão dimensionada para a bomba era 70 metros cúbicos hora. Pode pular mais um. O que aconteceu? Quando a gente teve essa incrustação na tubulação, a nossa perda de carga, ali ela foi de 160 metros, ela subiu provavelmente para 170, que é aquela linha vermelha que está lá em cima. Se a gente pegar ali a linha vermelha com a nova perda de carga em função da incrustação e joga para a direita, na curva da bomba, e você joga para a linha de vazão, você vai ver o quê? Que ela teve uma redução de 70 metros cúbicos hora para 61 metros cúbicos hora. O Conrado, que está acompanhando pelo Facebook, disse assim, desgaste no impulsor da bomba? Conrado, isso pode acontecer, mas o que vai acontecer? Você está vendo a curva da bomba? A curva da bomba ela vai ter esse movimento. Então, e outra, a gente está operando só com 5 meses. Então, é uma bomba, se for uma bomba que tiver um impulsor com material de boa qualidade, isso também provavelmente não vai acontecer. Não, vai. O Thiago Cruz, que está pelo YouTube, está perguntando se ferro bactéria pode alterar na vazão do poço. Sim, é o que a gente está explicando agora. Ferro bactéria, o que vai acontecer? Thiago, né? O Thiago, ele vai reduzir a vazão, reduzir o diâmetro da tubulação. Você reduzindo o diâmetro da tubulação, você vai ter um aumento da perda de carga. O aumento da perda de carga vai levar ao quê? A redução de vazão. Então, a redução de vazão é em função dessa contaminação do ferro bactéria na tubulação. Então, é o exemplo do navio lá, você vai perder eficiência ali, você vai gerar uma maior perda de carga no seu sistema. Que pena que não dá para pôr o robozinho dentro do tubo, né? É uma solução. Se você colocasse um robozinho ali, você limpava e ele ia, que é uma maravilha. Vamos lá. Pessoal, obrigado pelas perguntas. Vamos lá, vamos perguntar. A ideia é justamente essa. Então, com a nossa nova vazão de 61 metros cúbicos hora, vamos lá, pode passar mais um. A nossa produção caiu para quê? Para 1.100 metros cúbicos de água bombeada. E o que a gente teve que fazer agora para atender a nova demanda? Para atender a demanda atual, né? Pode. Então, devido a esse aumento na perda de carga, a gente teve um déficit de produção de 150 metros cúbicos por dia. Então, para a gente atender aquela demanda que foi dimensionado o projeto, a gente vai ter que trabalhar agora mais 2 horas com a bomba ligada para atender aquele condomínio, que senão o pessoal começa a reclamar de falta de água, começa a perder pressão. Então, em função disso, a gente teve que aumentar aí o tempo da bomba operando. Bom, pessoal, a gente lembra, quem lembra aí, a bomba que a gente selecionou lá de determinado fabricante era uma bomba de 70 cavalos, né? Se a gente fizer 70 kW, se a gente fizer uma conversão de quilowatts para, o custo médio do quilowatt aqui no Brasil também vai depender da região, vai depender da concessionária, de uma série de fatores. Então, eu coloquei um valor referência de 20 centavos. E quando a gente converte de quilowatt-hora para HP, que seria o valor da nossa
a potência da nossa bomba, né? Então seria o quê? 16 centavos por cada HP da bomba que a gente tem, né? Por hora. Então, se a gente tem uma bomba de 70 HPs, o custo, né, de cada HP seria 16 centavos. Isso vai dar para a gente um custo por hora de bombeamento de R$ 9,60. E um custo, se a gente jogar isso por ano, essas 2 horas a mais que ele está trabalhando, isso vai dar um custo adicional aí de R$ 7.300 por ano. Lembrando, pessoal, isso aconteceu apenas no 5º mês. Então, a conta vai ficar muito maior até o fim do ano. Então, por quê? Essa contaminação ela não vai parar, ela vai continuar e o que vai acontecer? O diâmetro vai estrangular. E quanto mais você estrangula, maior a sua perda de carga. O Messias Carvalho, que está acompanhando também pelo YouTube, diz: o que é feito para recuperar nessa situação? Sim, a gente vai mostrar a solução para que isso não ocorra, né? A Michele elogiou, perfeita explicação, está no Instagram. E o Leandro no YouTube perguntou: houve alteração proporcional no nível dinâmico nesse caso? Não, aqui a gente só teve, como foi um bombeamento relativamente curto, a gente analisou somente a coluna edutora e a coluna adutora. Então, e foi quando a gente já matou o problema de carga. Quando a gente voltou pro sistema, depois a gente vai mostrar a solução que a gente fez, o problema ele parou. Lembrando que não é só ferrobactéria que traz incrustação. Exatamente, né? Exatamente, Emerson. Bom, então como que a gente pode evitar uma perda de produção no bombeamento de água subterrânea? A gente vai apresentar hoje uma solução, uma das soluções, né? Então seria o quê? A gente não tem perda de performance por incrustação quando a gente utiliza tubulação flexível. Então é o que a gente vai comentar hoje, o que a gente vai apresentar, as características e os benefícios que a gente tem utilizando esse tipo de solução. E foi exatamente dessa forma que quando a gente fez a substituição da tubulação, que a gente voltou exatamente ao mesmo nível de projeto, sem nenhum tipo de incremento no custo, e o sistema voltou, né, a trabalhar 18 horas por dia. A gente vai mostrar um pouco sobre a tubulação. Pode ir. Então, o Boreline, né, a tubulação flexível, e ela foi o quê? Desenvolvida para substituir a tubulação rígida de aço galvanizado. Pode passar. Então, a gente vai mostrar um pouco sobre esse tipo de tecnologia. Então, ela serve o quê? Ela é para uma instalação permanente. Então, às vezes o pessoal pensa, não, é só para fazer teste de vazão, depois eu tiro. Não, ela é uma instalação definitiva. Então, onde você tem tubulação de PVC ou tem tubulação de aço galvanizado, você pode entrar com a tubulação flexível. Ela tem a característica de ser autolimpante, ou seja, ela, por ser uma tubulação flexível, ela se expande e contrai, E o tipo de material da tubulação, ela é como se fosse um teflon. O material não adere na superfície dele. E esse é o material que fica dentro da mangueira? Isso, essa seria a malha, né? Aqui está todo o segredo da mangueira. Então, ela seria uma malha têxtil, e depois ele estaria dentro da mangueira, e depois ela passa por um processo de extrusão que vai fazer o revestimento dessa malha. Mas o segredo, na verdade, da mangueira, ela está nessa malha aqui. A resistência. Toda a resistência à tração, à pressão
ela tá exatamente nessa malha. Então não adianta pegar a mangueira de incêndio e colocar dentro do poço que não vai dar problema. O Thiago, mais uma vez, está perguntando, a incrustação de ferro bactéria só acontece somente em tubos de ferro? Em tubos PVC também tem esse problema? Emerson, você pode, acho que até me ajudar melhor nessa, né? Olha, eu já teve vários casos já com tubos de PVC onde eu tive problema de incrustação, tá? Então, essa incrustação, eu até fiquei surpreso o dia da apresentação, que o Marcos que eu vi a apresentação, né? Esse é um dos motivos pela qual eu pedi para o Marcos vir aqui e apresentar, porque na mangueira, pelo que me consta, não tem, né, Marcos? Não tem por essa característica flexível dela. Quando você aciona a bomba, a pressão interna da água passando, ela vai fazer o quê? Vai expandir a tubulação. E o que não permite a incrustação? É justamente a movimentação. Onde você tem movimentação, não tem incrustação. Então, talvez pela característica do PVC, ele talvez não tenha tanta aderência como o aço, por questão de rugosidade. Então, mas como o Emerson já comprou, sim, acontece também no PVC. Aqui não, são duas características. Além do material, seu poliuretano, ele tem como se fosse essa característica de Teflon, de nada aderir na superfície, ele tem também essa movimentação. Então, essas duas características torna ela um produto autolimpante. É totalmente não corrosivo, então a gente está falando de um material polimérico, né? Então ele não sofre aí a corrosão. O nosso material também, as nossas conexões, a gente trabalha com aço inox. A gente trabalha com aço inox. Legal, o Leandro está falando aqui que já encontrou ferro bactéria em tubulações de PVC. Muito obrigado por contribuir aí, porque assim, eu já encontrei em quantidades pequenas, não de fechar, entendeu? Falar que fechou a tubulação, não. Agora, eu fiquei surpreso porque é o que o Marcos falou, essa tubulação, por ser flexível, a aderência é muito menor, não é isso, Marcos? Sim. De novo, o que gera a incrustação? A falta de movimento. Então, onde você tem movimento, você não vai ter a incrustação, mais o tipo de material. Legal. Então, é muito fácil fazer também instalação, a gente vai mostrar um pouco mais. Instalação em áreas remotas. Então, a gente vai ver, a gente pode colocar isso aqui dentro de dependendo, lógico, do diâmetro, do tamanho, dentro de um carro, dentro de uma caminhonete. Então, ele é muito simples de levar para chegar em algum ponto. Então, é um material bem fácil de transportar, né? Facilidade no serviço, a gente vai mostrar um pouco depois também. Certificado NSF 61, esse certificado é um certificado americano. Ele serve para quê? Ele faz homologação do tipo de material que a gente utiliza, para quê? Para trabalhar com água potável. Então isso aqui pode trabalhar em água mineral, água potável, ele é certificado. No Brasil também? O Brasil geralmente ele usa o mesmo standard, o mesmo padrão do americano. Entendi. Mas se não for, é muito fácil a gente conseguir a homologação disso aí também. E 10 anos de garantia, então contra corrosão, contra incrustação. Então a gente vê que fabricante hoje consegue dar 10 anos de garantia na tubulação metálica, na tubulação de PVC dentro de um poço instalado. A gente está há 30 anos trabalhando, até hoje não teve nenhum problema de mangueira rompendo e caindo e perder poço em função disso. Ô Marcos, eu achei muito importante o que você falou aqui agora. O ano passado eu instalei 2 poços, uma tubulação de 3 polegadas e a outra de 2 polegadas,
aliás, 3 clientes, e eu tive problema na corrosão do galvanizado, e pior, eu tive presença de metal na água. Então, esse foi um dos motivos que quando eu vi a solução, né, que você está falando não só de redução de custo, porque implica no custo energético por conta da resistência ali, né, do atrito. Sim. Outra coisa que a gente tem que colocar em conta é a questão, né, a questão química, porque você tem água, né, de várias situações. Exatamente. Né? Eu imagino lá no Nordeste, aonde o pessoal tem sal, né? O que o sal em contato com o galvanizado, o que vai acontecer, né? Sim. Então, você tem várias situações aonde você tendo um material inerte, você vai ter, né, uma eficiência, além da eficiência, maior, né? Imagina você tá consumindo água lá, o teu cliente está consumindo água e ele fala, olha, encontrei metal pesado. Aconteceu isso comigo. Eu estou com um caso agora, numa instalação que eu fiz a 280 metros em São Paulo, tubo de 1,5 polegada, há 6 meses atrás. O que o cliente falou para mim? Emerson, vem trocar aqui. Eu vou ter que trocar. Por quê? Quem leva a solução para o cliente somos nós, que a gente está no campo de batalha, que está usando o material, está utilizando, deu certo, não deu. Aí o cliente pode se defender da seguinte forma, olha, foi você que me indicou esse produto, entendeu? Então, eu achei bacana trazer o Marcos aqui hoje, porque com certeza, né, a gente está agregando valor, não só para você que faz a instalação, mas para o cliente final, tá ok? Maravilha, obrigado pelo exemplo, Emerson. Vamos lá, pessoal. Bom, vou falar um pouco sobre a instalação. Isso aqui é numa mineração. Se você olhar ali do lado direito, a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5 conjuntos já montados. Isso é uma outra grande facilidade que a gente tem. A gente pode fazer toda a pré-instalação do sistema dentro da nossa oficina, ali num ambiente controlado, sem estar ali exposto às intempéries, né? Então, debaixo do sol, debaixo de poeira. Então, isso aí, para quem faz a instalação também, facilita muito assim, a vida do operador, a vida de quem está fazendo a instalação. Sem contar a questão de segurança. Quem já fez instalação com luva, com equipamento de solda, com bacalhau, e tem questão de desalinhamento, tem uma série de problemas que você pode enfrentar no campo, que aqui você facilita muito a instalação. Pode responder algumas perguntas? Vou colocar aqui para ver se você consegue ver. Na troca da tubulação teve... Obrigado pela pergunta, Conrado. Na troca... no Facebook. Do Facebook, Conrado Fonseca. Na troca da tubulação teve alteração na altura manométrica devido à diferença de perda de carga? O que acontece, Conrado? Como é que vai funcionar o sistema, né? Então, a gente tem o que? A nossa curva de sistema. Quando ela começa a gerar incrustação, o que vai acontecer? Essa curva ela vai começar a ir para a esquerda. Ela vai começar a avançar para a esquerda na curva da bomba. E quando a gente avança para a esquerda na curva da bomba, a gente aumenta o quê? A altura manométrica total, que vai gerar a perda de vazão. Quando a gente retoma para a tubulação flexível, que seja, ela vai retomar para aquele ponto de projeto inicial. Então você vai ter o quê? O ganho de vazão de novo e vai ter a redução na altura manométrica total. Boa pergunta. Tubo de PVC também, Leandro Luciano. A instalação de tubo de PVC junto com a tubulação flexível. É possível? O ideal, assim, a gente sempre recomenda trabalhar com tubo flexível, porque vocês mesmos já comentaram, ele também pode dar incrustação. Ele também tem outro fator, a absorção de golpe de ariete. Então, ou seja, se você não tiver com uma válvula,
a própria mangueira, ela trabalha como uma válvula. Então, se você tiver um golpe, né, um golpe de arete na sua tubulação, ela também vai expandir, ela vai dilatar e vai voltar ao normal. Isso aí é uma proteção também para sua bomba. A tubulação de PVC ela não é tão resistente quanto a tubulação flexível. Então você pode até danificar a sua tubulação, além da incrustação também. Mas o Leandro perguntou, Marcos, sobre o tubo de nível, que aqui no estado de São Paulo... Ah, sim, sim. Geralmente a gente amarra o tubo de PVC, desculpa, eu não li direito. A gente faz a instalação, sim, do tubo de nível junto com essa cinta aqui. Então ela tem uma cinta onde a gente amarra o cabo de aço e junto, não sei se é o de 3/4, junto a gente consegue amarrar, tentar colocar num ângulo legal aqui, sim. Mas a gente tem uma cinta aqui, ó, que a gente vai amarrar tanto o cabo de aço como o tubo de nível. A gente amarra tudo junto. Então não tem problema, você pode fazer a instalação do conjunto. A gente já teve bastante exemplo lá na Sabesp, a gente já fez bastante instalação também. Copasa também, estamos falando? Copasa, na Embasa, a parte de saneamento a gente sempre trabalha com tubo de nível. Posso. Qual a resistência à tração em relação a postos que apresentam variação de diâmetro que as bombas têm? Tem resistência para se prendeu. A resistência, quem que está perguntando? Fluxor. Fluxor Poços é o seguinte, a resistência à tração ela vai depender do diâmetro da tubulação. Só para exemplificar, uma tubulação de 8 polegadas, a resistência à tração seria de 22 toneladas. Então ela é muito resistente à tração. E de 1,5? De 1,5, 3 toneladas. 3 toneladas. Sem falar que se você puxar uma tubulação também, galvanizada, a resistência dela está na luva, né? Então... Provavelmente também você vai... E se já tiver algum tipo de corrosão na luva, já tiver com algum tipo... Também, ela já tiver por algum motivo enfraquecida, isso aí também pode levar também aí a perda do seu conjunto, né? Douglas, furei um poço a 8 metros de um rio e depois de 6 meses começou a aparecer uma areia idêntica do fundo do rio. Não sei se é só encamisamento, se está vindo do rio. Douglas, depois eu te respondo sobre isso aí. Acho que não tem... com relação à apresentação nossa, não está coerente. Eu acho que depois eu procuro te responder, tá bom? Mas obrigado, Douglas. Obrigado pela participação. Bom, uma pergunta aqui que eu fiz para o Marcos um outro dia, gente, e eu tenho certeza que você deve estar pensando assim: poxa, eu vou instalar uma bomba com mangueira, Marcos, e se travar essa bomba lá embaixo? Você vai ter o mesmo problema se for com tubo galvanizado, entendeu? E a gente que trabalha na área de poços, a gente faz os dispositivos para você poder, por exemplo, desrosquear, pescar, cortar, né? Então, tem que adaptar. Cada situação é uma situação diferente, aonde você tem que analisar o porquê que prendeu, né? Se você não... Às vezes faltou um encamisamento no poço, o poço tinha um desmoronamento. Hoje mesmo, eu fiz um encamisamento de um poço de 300 metros. E qual que é a precaução que você tem que ter? Na hora que você perfurou o poço, se ele tem um desmoronamento, você não vai colocar. Independente de uma bomba que é com uma tubulação de aço ou com mangueira, o risco é igual do aprisionamento, né? Perfeito. Obrigado, Emerson. Vamos lá, pessoal. Por favor, pessoal, essa participação de vocês aí é super importante, então... o intuito é exatamente esse, aí trocando ideia, batendo papo, para às vezes a sua dúvida também é do outro, então vamos perguntar. Próximo. Vamos lá para o próximo. Então a gente mostrou, né, como é fácil, né, a gente faz uma pré-instalação na nossa oficina e depois vai só para o campo fazer a instalação. Esse tipo de instalação, nesse exemplo, uma instalação que a gente chama de vertical.
é feita através de um Munk, né? Então, um Munk e 2 pinças. Então, a gente vê toda a mangueira já tá com o cabo instalado. Na foto ali do meio você vê já uma pinça na boca do poço e a outra já está na grua. O que você vai fazer? Você vai esticar, né, essa mangueira, depois remover a pinça que está na boca do poço e jogar mais adiante na mangueira. Pinça seria a abraçadeira, mano? Seria a abraçadeira. Essa pinça, a que está na boca do poço aí, que está escrito Boreline ali, Boreline. Sim. Isso, essa aí. Então, e depois de feito todo o ciclo, a gente chega a fazer a instalação ali do sistema todo. Tem um videozinho, acho que fica até um pouco mais didático para entender. A instalação, nesse exemplo, é uma instalação que a gente chama de vertical. Você ganha muito em produtividade também, utilizando uma... Tem uma borracha dentro da abraçadeira, Marcos? Tem borracha. Uma pista assim de borracha? Isso. Tá. É simples então. Sim. Não, isso aí é uma viga. Mas tem gente que não usa, tem gente que usa, põe... Às vezes é bom para proteger um pouco mais a mangueira, né? Então você vê, a gente fez a instalação ali da pinça, da abraçadeira, né? E o outro rapaz já tá ali, ó, fazendo a instalação da outra. Tá vendo, ó? Tá baixo? Fala mais alto. Gente, desculpa, a gente vai falar um pouco mais alto, tá baixo o volume, né? Então... Ah lá, dá pra ver legal a abraçadeira agora. Isso, exatamente. 2 vigas U com uma... Com um furo e um fuso, um parafuso normal. Investimento baixo. Sim, super baixo. Aí com guindaste, com o Munk, a gente já vai fazer o içamento da segunda parte. Na verdade, Marcos, o que eu prestei atenção, porque eu já instalei em companhias de saneamento essa mangueira, você realmente quebrar uma crença, né? Porque às vezes você tá acostumado desse tubo. Mas qual que é a vantagem? Você pode enrolar uma bobina dessa dentro de uma caminhonete pequena. Sim, né? Sem dúvida. E reduzir um custo enorme de instalação. Não, né? Com certeza. Porque você pode ter um guindaste lá numa determinada cidade esperando você com tudo numa caminhonete pequena, né? Vamos falar, uma bomba de 10, 12 cavalos. Sim, você não precisa de um caminhão. Não, de forma né? alguma. Um caminhão pesado para poder fazer toda essa instalação, não é verdade? Com certeza. Sem falar que você loca um Munk hoje por dia, o preço é... E você faz a instalação de um sistema desse se você já tiver tudo preparado, em 2 horas, dependendo, lógico, do comprimento, do diâmetro, de forma muito simples. Isso aqui é um tipo de instalação horizontal, esse é um pouco mais difícil para a gente encontrar, né? Porque muitas vezes o poço não tem espaço para a gente fazer esse tipo de instalação, mas você consegue com uma caminhonete ou com uma bobcat e um rolo só para mudar o sentido de direção da mangueira, você também consegue fazer a instalação. Basta ter um dispositivo na boca do poço, exatamente, está ali o rolete, pra né? Para não roçar, né? Exatamente. Isso é muito importante, você não colocar a mangueira diretamente ali na boca, que ela vai raspando e pode danificar a mangueira. Esse tipo é um tipo de instalação bem interessante, que a gente chama de well hose. É uma mangueira um pouco mais leve e mais barata, que a gente está querendo implementar aqui no mercado para ser bem mais competitivo aí nas instalações de pequeno diâmetro. Peraí que tem umas perguntas aqui. Aqui temos alguns pós-banais. Estou tendo problema de ferro-bactéria. 2 anos os tubos criam um cross. Essa mangueira seria a solução para... Perfeitamente, Thiago Cruz. Você não vai ter mais esse tipo de problema com ferro-bactéria.
que nem eu comentei, em função do que? Da característica autolimpante da mangueira. Então isso com certeza vai resolver seu problema. Aqui no sul do Mato Grosso, cabo de aço não dá para usar, porque a água é muito ácida, geralmente usamos corda. Leandro, com esse tipo de solução, você também não necessita nem de corda e nem de cabo de aço, porque toda a resistência da mangueira, ela tá o que? Nessa malha, na malha interna da tubulação. Então isso aqui, ele já tem uma função de corda. Se você pegar ela é bem resistente, que nem a gente comentou, dependendo, lógico, do diâmetro da tubulação, a gente chega até 30 toneladas para suportar o seu sistema. Uma tubulação de 1,5 polegadas são 3 toneladas ele suporta. Então você não tem necessidade, ela foi dimensionada para pelo menos 2 vezes o peso do seu sistema. Então ele está bem seguro, você não tem necessidade de nenhum tipo de dispositivo de segurança para segurar seu conjunto. Será que o que você está perguntando não seria do cabo? Porque você falou o cabo aquela hora, mas é elétrico, né? Que o cabo desce junto. Isso, o cabo desce junto. Cabo elétrico, não cabo de aço. Você não precisa do cabo de aço para descer. Exatamente, não precisa do cabo de aço. Então é por isso que ele falou lá que não dá para descer cabo de aço. Isso, porque a água... Então, isso aqui não tem problema, você pode utilizar tranquilamente. Ô Marcos, uma coisa que eu achei muito interessante e que às vezes quem está fazendo essa instalação não está levando em conta o custo operacional com o caminhão, não é verdade? Com certeza. Você pega um caminhão, muito bem colocado, desloca 200, 300, 500 quilômetros. Aqui com uma caminhonete pequena você faz essa instalação. É lógico que você pode ter um dispositivo na qual você mostra de forma profissional para o seu cliente que você está fazendo algo profissional. Sim. Não chegar lá e jogar essa mangueira para dentro, né? Sim, de qualquer forma, você tem os dispositivos. Você vê, a gente tem os dispositivos, tem o rolete, né? Vocês fornecem isso? A gente fornece também, então é assim, para facilitar, a gente vai ver no vídeo, é uma pessoa fazendo a instalação, uma caminhonete. Então isso aí para a região mais remota, difícil acesso, para um poço de pequeno até 2 polegadas, é um material muito prático e a gente está chegando com um preço aí também bem competitivo com essas novas mangueiras Well Hose. Pode ver se tem um videozinho. A gente vai mostrar um pouco... Ô Marcos, eu estava falando aqui agora há pouco contigo, né, conversando... Não, põe a especificação ali. Que tem vários lugares, várias empresas que às vezes não fazem a instalação da bomba por não ter um caminhão, por não ter um guincho apropriado, entendeu? Então, mas tem uma caminhonete. E aí você pode... com esse aqui ele fica... Você pode instalar 1, 2 por dia, assim, uma facilidade. Não, e justamente, assim, você tendo só um rolo ali, né, de apoio, você pode colocar na sua caminhonete. Sim. As conexões são muito simples e relativamente baratas. A gente consegue ver ali como é feito o conjunto, né? E a gente trabalha essa versão um pouco mais leve, de 1 a 4 polegadas. Então, podendo chegar a 90 metros de profundidade e o de 4 polegadas até 45 metros. Aqui a gente vai passar um videozinho fazendo a demonstração como é simples fazer a instalação. Tá vendo? Você pode até com algum dispositivo na caminhonete, enrolou toda a tubulação, tá aí a bomba instalada, os acoplamentos eles já vêm de acordo já com a descarga da bomba, né? Então a gente tem ele aqui pode ser em aço inox, que seria uma versão um pouco mais cara, mas a gente também tem ele em nylon reforçado com fibra de vidro. Então ele é muito... Deixa eu achar o posicionamento aqui que não é fácil. Nylon com fibra de vidro.
Você consegue dar um zoom? Vou parar o vídeo então. Tá passando. Não, então não precisa não. Então, em nylon com fibra de vidro, ele é bem mais barato, né? Mais em conta, mas atende muito bem o serviço aí quando comparado com a Cenax, com a conexão de aço inox. Você pode mostrar de novo? Porque agora dá para dar o zoom. Ó, tá aqui a conexão. Então isso aqui é nylon reforçado com fibra de vidro. Então ele atende muito bem a questão de pressão e tração que a gente vai ter no conjunto. Ô Marcos, esse centralizador, você desce quantos desse num poço de 100 metros? Geralmente a gente recomenda só um. Na bomba. Só um ali na cabeça da bomba. Isso aqui vai funcionar como se fosse um freio também. Então na hora que ela vai dar o torque, para evitar que ela dentro do poço fique batendo na parede ou tenha algum tipo de dano na mangueira ou na própria bomba ou no poço, ele vai servir como um amortecedor. Tá. Então é um dispositivo que a gente sempre recomenda a utilização também. Legal. Acho que o pessoal viu. Acho que deu para ver o tipo de instalação manual, né, pessoal? E agora agora já para sistemas um pouco maior de instalação, né? A gente tem um equipamento que a gente chama de pump puller. Esse equipamento ele serve para o quê? Fazer a instalação e a remoção do sistema com um operador praticamente. Você vai precisar de alguém, lógico, para fazer amarrar o cabo, mas tanto para tirar a bomba como para fazer a instalação, somente com uma pessoa você consegue. Ô Marcos, eu estava pensando aqui, e a gente sempre fica pensando em otimizar custos, né, da empresa para você poder, porque cada vez mais o cliente aperta para que você tenha soluções mais acessíveis, né? Sim. É possível eu descer essa mangueira para fazer uma limpeza de um poço, eu colocar uma mangueira de ar comprimido junto com a mangueira para injetar ar comprimido no poço? Ou seja, eu desço a mangueira, sim, tá? Mais uma outra mangueira de 3/4 para fazer injeção de ar comprimido. Só tem que... Qual que é muito forte esse ar comprimido? Não, então não teria problema. Não teria problema. Você pode Evita a fazer tubulação também, de você ter que colocar tubulação para fazer uma limpeza. Sim, Você sim. pode ter um equipamento menor também, né? Não, com certeza. E assim, outra característica também é porque por ser um lance único de mangueira, agora você tem a facilidade de tirar a mangueira de forma muito simples. Então, sim, você consegue remover e instalar novamente ela no seu poço de forma muito rápida e prática. Dependendo do diâmetro e, lógico, da profundidade, com uma pessoa ou duas sim, você consegue fazer a limpeza e instalar de novo. A otimização para o sistema de bombeamento após, por exemplo, mais ou menos 2 anos. Você concorda com a desinfecção do poço para manter a vida útil da vazão e filtros também? Pode. Bom, a Messias está perguntando se a otimização do sistema de bombeamento, após o exemplo, mais ou menos 2 anos, você concorda com a desinfecção do poço para manter a vida útil? Sim, concordo. Só que é o seguinte, Messias, tem casos que a gente tira a bomba com 4 a 6 meses, que já o ferro tomou conta de tudo, a tubulação já está fechando já, entendeu? Então, se você está perguntando se a gente pode fazer isso e dá para usar a própria mangueira, o equipamento, dá para utilizar e eu recomendo que sim, né? Se existem no mercado, sim, existe, dá para você montar o airlift e fazer a limpeza. Está perguntando da válvula de tensão. Claramente vamos A gente tem um dispositivo, Leandro, que a gente chama... como se fosse uma válvula também, é um parafuso com um passante que a gente vai jogar um peso dentro da tubulação. Esse peso ele vai romper
ele fica acima da válvula de retenção da bomba, né? Ele vai romper esse parafuso e você vai conseguir esvaziar toda a tubulação. Esvaziando a tubulação, você consegue dobrar ela normalmente. Geralmente a gente usa, a partir de 2 polegadas, a gente utiliza isso. Mas e o da bomba? Oi? E o da bomba tira? Não, você mantém mantém a da bomba. Depois da válvula de retenção, você vai colocar uma luva com então esse outro dispositivo. Isso. Tá. E às vezes aí entra um pouco de conflito, né? Os fabricantes não recomendam também, mas a mineração faz muito isso. Eles furam a válvula de retenção. Então, quando você desliga a bomba, aos poucos ela vai descendo. Então, os fabricantes não recomendam, mas a mineração todo mundo usa. Então, a gente recomenda, para não brigar com o fabricante, a gente recomenda esse dispositivo. Vou mostrar um pouco do vídeo, né? Como é fácil fazer Não passou já? Esse é o vídeo da instalação do nosso equipamento, né? Para fazer a instalação dele e a remoção da... Para quem achou que só tinha gambiarra, né? Olha lá, olha os equipamentinhos. Para quem gosta de equipamento bonito. Olha lá, a gente tem só um operador. Esse aí é o Nicolas. Esse é o grande chefe. E o Nicolas está lá do outro lado? O Nicolas deve estar assistindo a gente. Vamos dar um tchauzinho para ele aqui. Fala, Nicolas. Ele deve estar ele sozinho fazendo a instalação lá do poço. Agora, pessoal, fica só o chefe trabalhando e o pessoal tudo tirando home foto. Office. Tudo home office. Tá na moda. Muito bacana esse dispositivo. Ele parece ser hidráulico, né? Ele tem nesse é um pouco menor. Ele trabalha com motor a gasolina mesmo e aciona acoplado num sistema hidráulico. E o que o que foi desenvolvido no Brasil, como é para atender mineração também, ele trabalha com motor a diesel, turbo, para que se o senhor trabalhar em altitude, ele compensa, né, a perda de potência pela altitude com a turbina. E vocês têm esse equipamento? Sim, já temos ele no... Já tem no Brasil? Já vendemos e já estamos cotando bastante dele, a procura está bem legal para esse equipamento. A mudança de conceito, né, Marcos? Porque Sim. A partir do momento que você começa a trabalhar com esse produto, você tem que também se organizar, mas a gente está vendo que o investimento é muito menor em bombas pequenas. Sim. Agora, isso é uma realidade, que nem a gente estava falando aqui, que em países do primeiro mundo, você chega na prateleira, compra a mangueira, a bomba, painel e instala, entendeu? Então não adianta, isso vai chegar mais tempo, menos tempo, vai chegar, isso é a realidade, né? E é legal a gente se antecipar e já ter conhecimento da tecnologia. Com certeza. Não é verdade? E assim, tanto é tendência que assim, um dos mercados que acho que eles são muito rigorosos e exigentes é o mercado de saneamento. Eles estão sempre buscando melhor solução, o quê? Com melhor eficiência, com melhor custo, porque hoje você pegar a empresa de saneamento, o maior custo dele é custo de energia. Então ele vai querer sempre o que tem de mais eficiente no mercado. E assim, isso é tendência. Então, por isso que a gente mostra, a gente insiste, porque cedo ou tarde vocês vão dar de frente com uma solução dessa. Então, pelo menos vocês já sabem já estão sabendo o que é. Então, em resumo, pessoal, espera aí que tem mais pergunta. Boa noite, muito bacana. Deixa eu só direcionar para você qual que é aqui agora. Essa mangueira tem um limite de peso, de bomba, Marcos, profundidade. essa mangueira tem um limite de peso, É o de Kleber. bomba e profundidade. Kleber, tem sim. Como eu comentei anteriormente, cada diâmetro ela vai ter a sua capacidade. Como exemplo, 6 polegadas, a gente consegue chegar aí a 220 metros. Para 3 polegadas, 250 metros. Para 1 polegada,
350 metros. Então, quanto menor o diâmetro, maior a profundidade que você consegue trabalhar. Para 1,5 até 300 metros de profundidade você consegue ir. Bom, já respondeu a pergunta do Messias também, que tem vários diâmetros, né? Isso. As mangueiras... ela vai de 1 polegada a 8 polegadas, Messias. Como pode ser instalado tubo de medição de nível nessa mangueira? É claro, a gente já explicou, ela vai junto com ela tem uma fita, na mesma fita que a gente amarra o cabo, a gente coloca o tubo de nível. Tem o poço 60 metros que está entupido, a bomba PK em pedrinhas, foi limpar com ar comprimido e quando chegou nesse momento, como devo fazer para não entupir? Eu acho que isso já Aproveitando a pergunta do amigo em cima, a bomba que tem de 75 tubo de aço, qual seria a mangueira indicada? Olha, legal, uma bomba de 75 HP, o Thiago está falando, a 228 metros em 4 polegadas. Olha, qual seria a mangueira indicada? Thiago, se tiver a vazão, que às vezes até com uma tubulação menor, a gente consegue te atender, mas se você fizer a substituição aí de tubo de aço para 4 polegadas de mangueira também, pode cair para 3. Você pode até ter uma redução aí. Por isso que a gente precisa um pouco mais de informação sua de vazão. Qual a vazão que você como referência, a nossa de 4 polegadas até 125 metros cúbicos você pode, por hora, você pode trabalhar com ela. Tá. Acho que acabaram as perguntas, né? Tem mais apresentação? Tem. Pessoal, a gente... bom, em resumo, né? Maior eficiência no bombeamento, não tem problema de incrustação e corrosão, fácil instalação e remoção, menor gasto com manutenção, a gente mostrou, e grande benefício no médio e longo prazo. A gente tem agora uma parte de perguntas que o pessoal também faz, acho que algumas a gente já cobriu, se quiser passar por elas também. Posso fazer a primeira pergunta? Pode, lógico. O Kleber Quirino está aí, meu parceiro, Kleber, e nós estamos perfurando um poço de 300 metros e provavelmente não, a água é quente. E aí, qual a temperatura que suporta a mangueira? 70 graus. Aí entra a diferença do PVC. Se você for trabalhar no PVC com temperatura, provavelmente você vai ter problema. Outra coisa, Marcos, tem uma situação, muitas pessoas devem ter visto isso já, quem trabalha no ramo. Quando você fecha um registro de uma bomba e a tubulação é de PVC, o que acontece? Normalmente o tubo de PVC, ele fecha a ponta lá na bomba. Por quê? Porque o tubo é fraco? Não. Porque quando você estrangula uma bomba, que a água não circula pela bomba, a bomba ela aquece e chega a aquecer a tubulação de PVC e a bomba cai. Entendeu? Perfeito. Então, se ela resiste a 75 graus, provavelmente não vai acontecer isso. Depende até quando você vai deixar ela estrangulada lá. Não, mas ela vai resistir muito mais tempo. Talvez, dificilmente você vai chegar nesse ponto de temperatura. De novo, vai depender da potência do motor, de uma série de fatores. Mas, e outra, ela nunca vai vamos dizer... Ela não vai fundir, né? Não vai ter nenhum tipo de deformação. A mangueira não vai ter nenhum tipo de deformação num caso como esse. Entendi. Então depende do caso também, né? O tanto que vai ficar lá. Exatamente. Então você deixar até ali passou de 70 graus, aí já começa a dar problema. Tem mais perguntas, Anton? Só o Thiago que completou, que é 60 mil litros hora a vazão. Tá super baixa. Bom, é que eu preciso calcular a perda de carga em função da altura. A manométrica ela é relativamente alta, mas talvez uma de 3 polegadas dê para você trabalhar assim. Se você passar os dados certinho, a gente consegue calcular
para não passar nenhuma informação imprecisa, mas pode ser que uma de 3 polegadas te atenda sim. Tem mais perguntas? Pessoal, vou passar umas perguntas que às vezes passa desapercebido. Se a gente não falou, aí a gente fala sobre elas. Depois vai aparecer de novo lá. Então, isso aqui é um produto novo? Não. A gente fabrica ele há 30 anos já. Então, no mundo inteiro, isso aí já é uma tendência, já é uma realidade também, né? A gente que está um pouquinho, não vou dizer atrasado, mas a gente às vezes é um pouco resistente a novidades. Então, a gente vem agora atacando forte com esse tipo de solução no saneamento, com os perfuradores, para quê? Para mostrar uma novidade que já não é tão novidade assim. Então, é um produto com muita confiança, com muita, vamos dizer, experiência e bagagem já no mercado. E isso é vendido no mundo inteiro? Isso é vendido no mundo inteiro. Então, a Europa usa, Estados Unidos usa, Oriente todo. Então, é um produto comum. Então, do que é feita a tubulação? A gente comentou, a gente tem uma malha interna, né? Que são fibras de poliéster de alta tenacidade, e depois ele é revestido com poliuretano, que seria essa parte azul. Então seria essa malha, e depois ele passa por uma extrusora que vai fazer o revestimento e ela fica azul. E aqui que está o segredo da mangueira. Pode passar. Expectativa de vida da tubulação, pode pôr. A gente dá 10 anos de garantia, porém a expectativa é de 100 anos. Porque o poliuretano ele é completamente inerte, então ele não reage com nada. Então se ele estiver quieto lá no poço, pode deixar ele por 100 anos que não vai ter incrustação, não vai ter corrosão, nada. Vamos lá. Questão da certificação a gente já comentou. Então, para água mineral. Como selecionar a tubulação correta para o meu poço? Que nem o pessoal perguntou. Você passando a altura, a vazão, a gente já consegue dimensionar para você. Então, a altura manométrica total, se você tiver, já facilita bastante para a gente. Precisa usar a válvula de retenção? Só a da bomba. Tem gente que às vezes quer colocar uma intermediária. Não, você não precisa colocar uma válvula intermediária. Porque por ser uma tubulação flexível, ela absorve o golpe de arete, então você dispensa a utilização aí da tubulação, da válvula de retenção. Vamos lá. Questão de desinfecção, né? Então você faz um jateamento rápido, fazer a limpeza da tubulação. Esse aqui a gente comentou, né? Do centralizador. Então ele vai servir como se fosse um amortecedor, né? Então a gente recomenda aí a utilização do centralizador. E que nem a gente comentou, é possível fazer uma preventiva? Sim, porque ficou muito fácil agora a gente tirar, então fazer uma limpeza química, uma mecânica, então ficou muito fácil a gente fazer essa operação. Então, em função da facilidade do produto. E com a manutenção preventiva, o que a gente vai garantir? Uma vida útil maior da produção do seu poço. Questão de alongamento também. Se ele alonga, não. O que existe? Isso aqui é uma fibra de poliéster. Então, quando ela... O que acontece? Como qualquer tecido, existe um acomodamento dela, que a gente considera na faixa de 3%. E depois disso você não precisa mais se preocupar, que depois não vai ter mais o alongamento da mangueira.
Temperatura de operação, entre menos 40, quem quiser instalar no frio também. A gente tem essa mangueira lá na Antártida, lá no Chile, foi um projeto que a gente fez também de transferência de combustível lá para as bases. É bem legal, então serve para trabalhar em baixa temperatura como em alta temperatura. Corrosão e incrustação a gente mostrou que não, né? Corda de aço, ou cabo de aço ou corda também não é necessário. Onde pode comprar, a gente trabalha com o pessoal da Sidrasul, né? Ou pode entrar em contato, a gente vai deixar o contato aí no final, entrar em contato diretamente comigo que a gente consegue direcionar, fazer o dimensionamento e ver as aplicações. Onde a gente tem instalado, então hoje praticamente todas as empresas de saneamento já estão utilizando, né? Além de empresas de irrigação, a indústria, mineração, então já é um produto já bem consagrado aqui no Brasil também. Se alguém precisar de referência, quiser ver algum poço, pode entrar em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer aí de fazer uma demonstração. Marcos, vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui a primeira instalação que a gente colocar uma mangueira, vou fazer um vídeo e mostrar detalhadamente como que é a instalação. O que você acha? Vamos fazer, perfeito. Tá? E a gente vai junto, a gente coloca lá no canal do Perfurador de Sucesso, tá? Vocês estão entendendo, gente, o que é o Perfurador de Sucesso? Não sou eu faço parte dele, né? Você também é, e a ideia de que tudo isso que a gente está trazendo aqui é para corroborar com vocês, para trazer tecnologia, para trazer informação que às vezes demora, porque às vezes a gente está ali no dia a dia trabalhando, né? E às vezes acaba esquecendo de procurar uma solução mais fácil e com menos custo. Lembra aquela história que eu falei para vocês do tubo galvanizado que eu instalei para um cliente? O cliente me ligou e falou assim, ó, se vira com essa tubulação. Isso mesmo, 260 metros de cano de 2 polegadas. O que eu vou fazer com esse tubo agora? Infelizmente não tem, eu vou fazer cerca, fiquei pensando aqui, né? Porque olha o prejuízo que eu tomei. Então, assim, quando eu vi essa apresentação, Marcos, eu falei, gente, olha, eu tenho que mostrar isso aqui no canal. Poxa, entendeu? Que legal. E você veio falar de eficiência energética, né? Sim, sim. Assim, tem outras coisas que a gente não viu, que a gente também falou aqui, da instalação, de você, por exemplo, que às vezes tem uma empresa de perfuração, ou você não faz a instalação da bomba, agora você vai poder fazer, porque você pode montar os dispositivos aqui e simplesmente, né, fazer a instalação, agregar valor, faturamento para sua empresa com qualidade, né? Com certeza. Então facilita em muitos pontos, né? Então desde a gente está falando a expectativa de vida de um produto de 100 anos, né? Então você fez a instalação ali, você não vai ter dor de cabeça. Ainda mais poços que você já sabe que é um poço problemático. Então, aqui tem ataque de ferro-bactéria. E é o que mais tem. É o que mais tem. Então, a região tem muito aqui. Então, a gente já sabe por que eu vou insistir no... Sim. Como diz minha mãe, ficar dando cabeçada em parede. Né? Então, a gente, sendo que tem uma solução viável, fácil de instalação, que não vai gerar dor de cabeça nem para você e nem para o cliente final. Entendi. Bom, gente, a gente está, se não tem mais nenhuma pergunta, a gente está finalizando aqui agora e eu quero agradecer o Marcos pela presença. Ele veio de Taubaté, veio até aqui, Jacareí, na nossa empresa, para fazer essa apresentação e tenho certeza que a gente deva ter contribuído com vocês de alguma forma, essa é a nossa intenção. Eu não vendo a mangueira, quero deixar bem claro que eu não vendo, se vocês precisarem, tem que entrar em contato com a Sidrasul ou com o Marcos, entendeu? O canal do Perfurador de Sucesso, ele apoia as soluções inteligentes e soluções inovadoras, tá ok? Então, falando em inovação, semana que vem, no dia 23/6, eu vou estar com o Fernando Oliveira, tá? Da G-Hidro, para a gente falar sobre inovação no setor de poços, como fazer, isso semana que vem. E amanhã nós teremos com o geólogo, mestre em geofísica, Irabson, isso mesmo,
às 17 horas. Ele vai falar como que ele encontra água lá no Ceará, entendeu? E ele faz trabalhos lá de geofísica muito bacana. E eu tive um bate-papo com ele, fiquei mais de 1 hora no telefone com ele me contando as soluções dele. Então amanhã às 17 horas, tá? Estarei com o geólogo Irabson, né? Ele é presidente da Associação do Ceará, dos geólogos lá. Então você que está vendo aí, vem nos prestigiar amanhã. Quem sabe você vai aprender um pouco sobre geofísica, né? Porque a gente que trabalha com construção de poços, a gente sempre acha que não tem uma solução eficiente, ou para você buscar aonde está o recurso, né? Lembrando que é geofísica para cristalino, para as rochas cristalinas, né? É a especialidade dele. Então a gente vai falar isso amanhã, que eu acredito que é uma das dores mais do nosso setor, né? E aí, perfurador, vai encontrar água, né? Então, muito obrigado, Marcos. E eu que agradeço. eu vou deixar aqui, vou deixar um presente, uma lembrança pro Marcos aqui, que é uma camisa do Perfurador de Sucesso. Louco! Entendeu? E ele até fez uma brincadeira comigo, falou que o número dele é PP. Entendeu? Então, pesado, lembrou? Essa é a forma da gente agradecer o Marcos aqui, que ele, legal, que ele, né, saiu do home office dele lá, deixou a família dele. A gente poderia ter feito isso, ele lá, eu aqui, mas a gente achou que seria muito importante essa aproximação, né? Então, gratidão mesmo, Marcos, pela contribuição aqui. Tenho certeza que você ajudou muita gente aí com a sua apresentação. Eu que agradeço novamente o trabalho que vocês vêm fazendo, né? Então acho que é muito importante levar conhecimento para o pessoal. Às vezes eu rodo bastante o Brasil, então eu sei que às vezes a própria informação também, determinadas regiões, é muito difícil. Então esse novo canal também, esse novo meio de comunicação, o cara pode entrar no YouTube, acho que é fantástico. Eu acho que isso ajuda muita gente, é um trabalho bem... E outra, pessoal, esse material está todo de graça aí para vocês, entra no canal, dá o like lá, faz a inscrição e vamos crescer junto. É isso aí. Gente, vamos ficando por aqui, muito obrigado e até amanhã às 17 horas.